Olá, Deus te abençoe ricamente, um excelente domingo para você, para sua família, que haja graça de Deus, que haja bonança de Deus, que haja plenitude da misericórdia de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. Nós estamos aqui dando continuidade ao nosso culto da Igreja Batista em Itaipava, acabamos de fazer aqui a nossa EBD, hoje abordamos o Apocalipse, a parte final do Apocalipse, domingo que vem a nossa EBD será um tema livre, com perguntas, qualquer pergunta é válida. A gente vai estar conversando sobre vários temas, então, se você desejar participar, será muito bem-vindo. E nós vamos também começar novos temas a partir do próximo domingo. Hoje, eu queria aqui meditar com você sobre mais um dos títulos cristológicos que o Novo Testamento dá a Jesus. No domingo passado, nós falamos sobre Jesus como nosso sumo sacerdote. E um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, que conhece as nossas dores, não porque conhece de fora, mas porque ele mesmo também provou dessas dores. E exatamente por isso ele pode se compadecer de nós, porque ele também conhece a nossa condição humana. Então, Jesus, como sumo sacerdote, nos dá a garantia de também sermos sacerdotes e sacerdotisas, o que te destrói toda a hierarquia entre nós, e também nos dá essa certeza de que Jesus está cuidando de nós, porque está ciente da nossa fragilidade enquanto seres humanos. Hoje, eu queria conversar com vocês sobre um outro título de Jesus, que é o título Messias, Cristo. Na verdade, o próprio nome, Jesus Cristo, já é um título cristológico, né? Cristo significa Messias, significa ungido. Na antiguidade, reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos para desempenhar alguma função, mas na lógica do Novo Testamento, essa perspectiva messiânica, ela foi se aproximando de outras leituras que eu queria falar com vocês hoje. E para a gente conversar sobre isso, eu quero que você leia comigo o texto que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Mateus 21. Eu vou ler a partir do primeiro versículo. Então, Evangelho de Mateus, capítulo 21, que diz assim: Quando se aproximavam de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está diante de vós, e logo achareis presa uma jumenta, e com ela um jumentinho. Desprendei-a e trazei-mos. E se alguém vos disser alguma coisa, respondei-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por intermédio do profeta. Dizei à filha de Sião: Eis, aí te vem o teu rei, pobre, montado em jumento, num jumentinho, cria de animal de carga. Indo os discípulos, tendo feito como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho. Então colocaram em cima deles as suas vestes, e sobre elas Jesus montou. E a maior parte da multidão estendeu suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores, espalhando-os pela estrada. E as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou e perguntavam: Quem é este? E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus de Nazaré, da Galiléia. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos que ali vendiam e compravam. Também derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Vós, porém, a transformais em covil de salteadores. Vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: Ouves o que estes estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: Sim, nunca lestes da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nome de Jesus. De tantos textos que a gente podia escolher para falar sobre Messias, eu decidi usar esse texto de Mateus 21, porque ele fala com muita clareza que tipo de Messias Jesus quis ser. Eu digo que tipo de Messias porque se a gente retorna na história de Israel, na história do Antigo Testamento, a gente vai perceber
que duas tradições messiânicas se desenvolveram na teologia judaica, ambas ligadas à figura de Davi. Davi é o rei modelo de Israel, né? O rei exemplo, a tal ponto que em muitos textos se fala de um procedimento de um certo rei, dizendo que ele andou segundo os caminhos do seu pai Davi, ou que ao fazer coisas erradas, ele se desviou dos caminhos de Davi. Davi, então, é esse rei modelo, e também a fonte da perspectiva sobre o Messias que Israel desenvolveu. E aí, duas tendências messiânicas se desenvolveram, como eu disse agora há pouco. A primeira delas, vinculada ao Davi pastor, ao Davi antes de ser rei, ao Davi que no campo lá cuidando das ovelhas, ele defende as ovelhas do leão, do urso, e usa a sua funda, né, as pedras que ele utiliza como armamento para se defender. O Davi que depois enfrenta Golias, mas enfrenta não na força do próprio braço, mas enfrenta na força do Senhor dos Exércitos. Esse Davi é o Davi, então, antes da sua monarquia, do seu reinado. O Messias que se desenvolveu a partir daí, então é um Messias também vinculado ao campo, vinculado a esse Messias pastor. Então, é um Messias que não usa a própria força para alcançar seus objetivos, mas que confia na força de Deus. Mas também se desenvolveu uma outra leitura de Messias, vinculada também a Davi, mas a Davi como rei de Israel. E aí, esse Davi que já é rei, ele tem o seu exército, ele já conta com uma força militar muito importante, inclusive com ela, ele anexa vários territórios a Israel. Esse Davi que é rei gera um Messias, que também é lido como rei, mas como esse rei bélico, como esse rei militar. Digamos que é um Messias político, um Messias judaico, um Messias que é entendido como aquele que vem pela força do seu próprio braço trazer libertação ao povo. Então nós temos aqui duas tradições messiânicas que se desenvolveram ao longo do Antigo Testamento, e as duas você tem textos que a justificam, que a apresentam. Por exemplo, o Salmo 2 fala de um Messias que governará até a plenitude da terra, e isso fará com a sua força. Então, o Messias rei, esse Messias que vem para governar. Por outro lado, muitos profetas falam de um Messias que não vem para governar. Na verdade, o Messias que vem é humilde, é pobre, como o próprio profeta Zacarias. E aí, diante dessas duas tradições, vale lembrar que na época de Jesus de Nazaré, a tradição que mais ganhou força é exatamente a do Messias político, a do Messias militar, a do Messias bélico. Essa era a expectativa judaica. Por quê? Porque os judeus estavam debaixo de uma tirania estrangeira. O Império Romano dominava a região. Então eles clamavam e esperavam a chegada de um Messias que colocasse um fim a essa situação. E que colocasse um fim a essa situação por meio da força militar do seu exército. Essa é a expectativa. E aí chega Jesus de Nazaré. E aí vale a gente perguntar o seguinte: dentre essas duas alternativas, qual delas Jesus escolhe ser? Jesus quer ser o rei, o Messias, militar, político, bélico, ou quer ser o Messias pastor? Qual dos dois ele escolhe? É importante responder a isso, porque se nós somos discípulos e discípulas de Jesus, a resposta a essa questão também vai colocar diante de nós um caminho de discipulado. A gente vai escolher, então, ou seguir os caminhos de um Messias político-militar, ou seguir os caminhos de um Messias que é pastor e que cuida dos outros. Então, olhando para os textos do Novo Testamento, a gente vai percebendo as escolhas que Jesus fez. Esse texto aqui é um desses exemplos. Porque Jesus está entrando em Jerusalém. E ao entrar em Jerusalém, havia tantas formas de fazer isso, ele escolhe, por opção,
entrar em Jerusalém conforme a profecia de Zacarias. O profeta Zacarias havia falado sobre o Messias, sobre a vinda do Messias. Mas esse Messias que viria, segundo Zacarias, era um Messias pobre, um Messias humilde, um Messias não militarizado, um Messias que não vem para usar violência contra os estrangeiros. Ao contrário, um Messias que vem para todos e todas, inclusive os estrangeiros. Jesus então, escolhe entrar em Jerusalém, na Cidade Santa, cumprindo a profecia de Zacarias. E ele sabia, com muita consciência, de que ao agir assim, ele atrairia para si mesmo as atenções do sacerdócio religioso, das elites religiosas e também das elites políticas. No texto que a gente leu aqui, está todo mundo observando Jesus entrando na cidade e entrando conforme o profeta Zacarias havia dito. Eis aí vem o teu rei, humilde, pobre no hebraico, montado em jumento, no jumentinho, cria de animal de carga. E as pessoas reconhecem e aclamam esse Jesus. Ele está chegando até Jerusalém. Esse Jesus, então, eu queria propor aqui duas questões importantes para a gente julgar a ação desse Messias, porque, como eu disse, entender esse Messias, entender como Jesus escolheu ser Messias, coloca diante de nós um caminho também a percorrer. E a primeira coisa que eu quero dizer e responder a vocês e ressaltar a vocês é que esse Jesus Messias que vem até Jerusalém, vem para tornar o templo um lugar de acesso a todos e todas. Lá no versículo 12, diz que Jesus entrou no templo em Jerusalém e expulsou os que ali vendiam e compravam. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras que vendiam pombas e disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração. Vocês, porém, a têm transformado em covil de ladrões. Ora, o que Jesus faz ali é um ato simbólico no átrio dos gentios de desmoronar aquela estrutura religiosa, de dizer que aquela estrutura religiosa de compra e venda de animais para o sacrifício, ela não mais atendia ao seu significado. Porque aquele templo que deveria ser lugar de oração e lugar de acolhimento, inclusive para outras nações, como diz Marcos, quando fala dessa passagem, esse lugar tornou-se um lugar de comércio, um lugar de lucro, um lugar que transforma, na verdade, as relações com Deus em relações com o Mamon. O templo aqui tornou-se um instrumento de enriquecimento fácil de sacerdotes corruptos. E Jesus olha para isso tudo e denuncia isso tudo ao derrubar a mesa de cambistas e lembrar o seguinte, olha, esse espaço é espaço de encontro com Deus, antes de tudo. Lugar de oração. E não é espaço de comércio, de oprimir as pessoas e de tirar delas o seu sustento em nome de uma religiosidade vazia e hipócrita. Esse templo aqui é lugar de oração, não é lugar de comercialização da fé. Vocês, e aqui ele se dirige aos sacerdotes, ele diz, vocês transformaram a relação com Deus numa relação de ladrões. Isso aqui virou um esconderijo de ladrão. Vocês roubam as pessoas e se escondem aqui nesse templo. Vocês assaltam as pessoas em nome da fé e se refugiam na religiosidade desse templo. Jesus diz, este lugar tornou-se covil de ladrões. Mas ele é chamado a ser lugar de oração, casa de oração. O Messias que vem a nós, portanto, em Jesus de Nazaré, deseja que os nossos templos sejam locais de oração, locais de encontro com Deus e com os outros, e não locais para mercadejar a fé, e não locais para oprimir pessoas em nome de Deus, e não locais que se revelam verdadeiro covil de ladrão. Os nossos templos devem ser espaços de vida e não de morte.
Os nossos templos devem dar espaço ao Messias pobre, não ao Messias político, que se arvora como defensor da moral cristã, que, na verdade, é um desserviço ao próprio reino de Deus. O nosso caminho, então, é seguir Jesus. Esse Jesus aqui, que está no templo limpando esse espaço. E mais, esse Messias que é revelado em Jesus, ele não apenas purifica o templo, mas ele também torna o templo um espaço acolhedor. Porque vieram até Jesus no templo, cegos, coxos, e Jesus os curou. As nossas igrejas precisam, se estão debaixo desse messianismo de Jesus, precisam ser espaços acolhedores e não espaços de juízo e julgamento alheio. As nossas igrejas precisam ser espaços de recebimento de pessoas e não de construção de muros. Precisam ser espaços onde coxos, cegos, que na lógica judaica eram gente que Deus não tinha nada a ver com eles, na perspectiva da religião judaica, gente que era incapacitada, que não podia estar no templo, que não deveria estar no templo, porque era indigna de estar no templo. Pois bem, estas pessoas são bem-vindas ao templo se Jesus, o Messias, está presente. Não há espaço, portanto, para teologias ou eclesiologias que excluam pessoas, sejam quais forem, por quaisquer razões. Porque Jesus, que é Jesus, não as exclui. Jesus, que é Jesus, as aceita, as convida. Elas se sentem à vontade no templo, porque o Messias está presente. Não o Messias militar, bélico, mas esse Messias que é pastor, que chama as suas ovelhas pelo nome e elas as escutam. As nossas igrejas precisam ser espaços acolhedores. Porque se a gente faz nas nossas igrejas, nos nossos templos, espaços acolhedores, a gente possibilita que cegos e coxos e paralíticos e mudos, etc., sejam curados por Jesus, que está no templo. Porque essas pessoas aqui, elas não chegam ao templo para permanecerem como estão, coxos, cegos, etc. Não, elas chegam ao templo para serem curadas por Jesus, como nós também. Todas as vezes que nos aproximamos de Jesus, somos curados por ele. Curados do nosso egoísmo, curados das nossas infidelidades, curados do nosso ódio, da nossa raiva, da nossa ira, curados da nossa falta de perdão. Somos curados porque nos encontramos com o Messias pastor. Esse Messias pastor que está no templo é quem transforma o templo num lugar de cura, num lugar de refrigério, num lugar de acolhimento. Entende? Então a pergunta que a gente precisa fazer é o seguinte: qual Messias a gente vai servir? Porque, gente, os representantes do templo aguardavam o Messias, mas não Jesus. Aguardavam um outro Messias. Um Messias que surgiria que com violência iria restaurar Jerusalém. Um Messias que iria destruir os estrangeiros. Um Messias muito diferente do que Jesus de Nazaré foi. Os religiosos aqui do templo esperavam esse Messias violento. E quem espera o Messias violento só sabe agir com violência na vida. Quem espera um Messias violento não consegue enxergar a misericórdia e a graça sendo dadas às pessoas que precisam. Ao contrário, ver a graça de Deus alcançando gente supostamente indigna ofende essas pessoas do bem, a esses cidadãos do bem, sabe, defensores da moral cristã, sabe? Eu tenho medo dessa gente, eu tenho muito medo dessa gente. Cidadão do bem, para mim, é um problema, porque normalmente são cidadãos do bem deles. Mas quando o bem vai até o outro,
eles se indignam. Olha só que loucura. Jesus está curando gente aqui no templo. Versículo 15. Vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Gente, eles ficaram indignados, revoltados com a graça de Jesus alcançando pessoas e o reconhecimento de Jesus como Messias por parte daqueles que não eram considerados gente, crianças. Crianças não eram contados como indivíduos, mas esses não indivíduos e esses coxos, leprosos e cegos enxergam em Jesus o Messias e dizem a ele, Hosana ao filho de Davi. Só que isso irrita religioso, velhaco, farisaico, que se acha dono de Deus. Isso irrita demais religioso que se acha detentor da salvação divina, que acha que o templo não é lugar para certas pessoas, que acha que a graça alcança A, B, C, mas não alcança D nem E, que acha que a salvação é para A, para B, para C, mas não é para D. Esse tipo de gente é profundamente problemática, porque querem utilizar o nome de Deus como instrumento para os seus próprios benefícios. O Jesus Messias não age assim. O Jesus Messias transforma o templo num lugar acolhedor. E ao acolher pessoas nesse templo, a acolhida em si já revela-se como espaço de cura dessas pessoas. Entende? Hoje nós tivemos a ceia aqui na igreja. E a ceia é o ápice dessa afirmação de Deus, que nos convida a todos e todas para participar da sua mesa, para sentar à mesa do Pai, para partilhar da sua presença, para comer junto, fazer aliança. Deus convida a todos e todas. Mesmo porque, gente, Deus é acolhedor. E como nós falamos hoje no Apocalipse, né? A plenitude do reino é um lugar onde não tem templo, não tem santuário. Deus mesmo estará com as pessoas. E esse Deus que estará com as pessoas, Ele mesmo as acolhe, Ele mesmo as convida, Ele mesmo as chama. Então, ai daquele ou daquela que se coloca como intermediário entre Deus e as pessoas. Porque quem faz isso está assumindo o lugar do único Messias verdadeiro, que é Jesus de Nazaré. Jesus é o mediador entre Deus e os seres humanos. Não tem mais nenhum, não tem outro. É só Jesus. Se eu me coloco como intermediário, se eu me coloco como impedidor daquela relação entre Deus e a pessoa, na verdade, eu estou agindo como uma espécie de substituto divino. E isso é um risco que a gente não pode correr. E a única forma de não correr esse risco é de olhar para esse Jesus aqui, Messias. Esse Messias que é pastor. Porque esse Messias que é pastor olha para nós com acolhida. Olha para nós com acolhimento. E ao nos sentirmos acolhidos em Jesus, nós também iremos, certamente, acolher os outros que nos cercam, em nome de Jesus. Isso é relação de ser igreja. Ser igreja é isso. Ser igreja não é construir templo gigante. Ser igreja não é ter ministério reconhecido internacionalmente. Ser igreja não é denominação. Ser igreja é encontro de pessoas com Deus e de Deus com as pessoas. E nesse encontro, gente, há vida. E só pode haver vida se a gente está se encontrando com o Messias, que é, antes de tudo, pastor. Pastor que dá a própria vida pelas ovelhas. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus e nos ajude a fazer das nossas igrejas esses espaços de acolhimento, espaços de vida e não de morte. Em nome de Jesus de Nazaré.
Deus te abençoe, tenha um excelente domingo e até o domingo que vem, se Deus quiser. Abração, pessoal.